Imagine sua história como uma linha do tempo. Quantos altos e baixos já viveu? Alegrias, dores, superações, obstáculos. A verdade é que essa linha não é assim tão linear. Inúmeros fatores, internos e externos, influenciam o tempo todo nossas jornadas e as tornam únicas e complexas. Mas e se pudéssemos ser responsáveis por um pequeno estímulo, capaz de impactar de forma positiva uma vida inteira? E se criássemos oportunidades de minimizar vulnerabilidades e de alguma forma mudássemos uma trajetória? Acreditamos que sim, isso é possível. E por isso, desde 2003, apoiamos projetos inspiradores, com o objetivo de incentivar o protagonismo social. Acreditamos que podemos gerar um impacto hoje, para que versões cada vez mais felizes dessas histórias possam ser escritas no futuro próximo. Instituto CPFL. Energia que transforma realidades. Boa noite. É sempre um prazer estar aqui de volta em Campinas, no CPFL Cultura. Bom, hoje eu tenho uma missão com vocês, que é desenvolver uma reflexão sobre uma coisa meio assombrosa, assim. Nós vamos falar de medo, né? Eu vou apresentar para vocês um pouco, no começo, qual é que é a programação geral, quem vai me seguir na noite de hoje, né? O que vocês vão ter ao longo do mês, nas sextas-feiras e nas quartas-feiras com o filme, e nesse sentido mapear com vocês um pouco o que esse módulo vai cobrir. A ideia desse módulo nasceu de uma conversa com Augusto sobre, afinal de contas, por que se tem tanto medo, né? Aquele sociólogo Zygmunt Bauman lançou há algum tempo atrás um livro chamado Medo Líquido. E nesse livro ele cobre uma série de questões que hoje assustam muito as pessoas, como paranoias do tipo a vaca louca, que aconteceu nos anos 90, lembra? E terrorismo, vírus de todos os tipos, né? Na rua você pode sair e não voltar mais. E aí essa conversa acabou nos levando a perceber o seguinte: essa ideia de que o medo é uma invenção pós-moderna, moderna, isso é uma ilusão. O ser humano é um animal que morre de medo. E com razão. Tem que ter medo mesmo. Você não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe por que está aqui. De vez em quando você tem assim uns insights mais ou menos leves, mas você nunca tem certeza se eles são verdadeiros. Você se agarra a algumas coisas para poder chegar da hora que acorda à hora que dorme. Com o passar do tempo, os problemas ficam cada vez pior. Então há razão para ter medo. O medo não foi inventado pelo terrorismo, pela vaca louca, pelo vírus ou pelo assalto, né? Então, nesse sentido, a gente acabou preparando um mês para vocês, que é basicamente o seguinte. Hoje, essa ideia de falar do animal em ruínas, que é uma metáfora para falar do animal humano, que é um ser que sabe sempre mais do que ele deve, ele sabe sempre mais do que os outros animais, mas ele nunca sabe tudo o que precisa. Então ele fica entre saber mais, mas não saber tudo o que precisa. E nesse sentido ele fica meio que estendido entre um ambiente de carência contínua e uma experiência de que ele sente e pressente o cheiro de alguma coisa que os outros não sentem. E aí eu vou conversar com vocês um pouco hoje sobre o medo como uma experiência ancestral, na realidade. Nós vamos para trás. Nós vamos ter como companheiros hoje um sujeito conhecido chamado Charles Darwin, né? O Darwin. Vamos falar um pouco de darwinismo. E também vamos ter com a gente um antropólogo, meio filósofo, meio psicólogo, chamado Ernest Becker, que tem um livro fabuloso que eu receito para vocês,
como leitura de férias, chamado A Negação da Morte. Ernest Becker, aqui no Brasil publicado pela editora Record. Tem uma capa preta. Ele escreve muito bem. Com esse livro ele ganhou o prêmio Pulitzer, mas infelizmente ele morreu cerca de 3 meses antes de receber o prêmio, né? Ele morreu com 49 anos. Bom, isso é a conversa que a gente vai ter hoje, já eu volto para isso. Eu vou falar um pouco sobre o que virá, o que vocês receberão depois. Na sequência da nossa conversa de hoje, na quarta-feira, eu selecionei um filme para vocês, que é o filme No Vale das Sombras, né? É um filme com Tommy Lee Jones e a Susan Sarandon. É um filme que fala sobre a guerra do Iraque. E tem uma metáfora muito bonita e muito forte no filme, que é a coisa de você só hasteia uma bandeira de cabeça para baixo, segundo o que é explicado no filme, militarmente, quando aquele grupo representado por aquela bandeira está em absoluto desespero, sem nenhuma chance, e está pedindo socorro porque não tem mais nenhuma condição de enfrentar o inimigo. Aí você vai hastear a sua bandeira de cabeça para baixo. Eu não sei se vocês sabiam disso. Eu não tinha a mínima ideia. Então, na economia do filme, na economia estética do filme, é de fato um impacto ao longo da história, quando você vai percebendo que faz todo sentido hastear a bandeira de cabeça para baixo. Depois vocês vão receber a visita do Oswaldo Giacoia, professor da Unicamp, e vai ser um momento assim mais especificamente filosófico do módulo. Porque o Giacoia, grande especialista em Nietzsche, né, ele vai falar para vocês sobre um filósofo que tinha, parece que por gosto, fazer com que as pessoas ficassem com medo. Né? Falar coisas como, olha, um dia a estrela apaga, o planeta morre e o universo continua no seu silêncio e na indiferença. E como é que você vai sobreviver quando você perceber que os religiosos o são porque morrem de medo, as pessoas que acreditam na ciência também morrem de medo, por isso acham que a ciência vai salvar o mundo, né? E na realidade a humanidade é um bando de ressentidos que ficam criando metafísica para sustentar a vida, né? E o Nietzsche é aquele filósofo então que vai falar que uma vida bem vivida é uma vida que sabe que você despenca no abismo, mas você deve despencar no abismo dançando. Né? Se você despenca no abismo gemendo, é porque na realidade você é um covarde. Né? Então assim, bom, numa sexta-feira à noite é um bom papo esse. Então Giacoia é que vai levar esse papo com vocês. Né? Sem dúvida, um dos maiores especialistas de Nietzsche que existe. Ele vai falar com toda a propriedade sobre essa questão da necessidade de você ser um transvalorado, perceber que não existem valores, que a única fonte possível de valor é você, né? Só que o universo que o Nietzsche vive é um universo para gente que tem coragem. Então o tema é basicamente o tema da coragem, a conversa que o Giacoia vai ter com vocês. E, na sequência, vocês também vão ter o filme na quarta-feira, que é o filme que fala sobre o medo que as pessoas têm de envelhecer, de amadurecer, né? E essa necessidade de ficar jovem, sempre jovem, porque na realidade as relações afetivas são difíceis, né? E quando você, de repente, quando você acha que a vida pode ser eternamente adolescente, parece que ela é fácil. O problema todo, assim como a gente vai conversar hoje, é que existe uma coisa chamada envelhecimento. Né? E o envelhecimento é uma coisa que no espelho diz para você e ri da sua cara o tempo todo. Quanto mais você tenta negá-lo, mais ele diz, eu estou aqui e vim para ficar. Enquanto você estiver aí, eu estou aqui. Cada vez mais eu e menos você. Fazer o quê? Bom, eu disse que eu ia falar sobre o medo, então tudo bem, depois passa. Bom, depois, na semana seguinte, vocês vão receber o Jérico Loparic,
professor da Unicamp também e da PUC, São Paulo, que é um grande especialista em Heidegger e Winnicott, né? Filósofo também. Mas ele vai ter uma conversa com vocês mais no âmbito da psicologia profunda, né? Ainda que, sendo filósofo, ele vai estar sempre fazendo o casamento entre as duas, que na realidade é um excelente casamento, né? E o tema da noite que o Loparik virá aqui conversar com vocês é um tema agudo que fala da obrigação de você ter sucesso. E qual é o medo que está associado a isso? O fato inexorável que ninguém tem sucesso o tempo todo. Na realidade, a experiência da vida é uma experiência que, pelo menos do ponto de vista fisiológico, você tem cada vez menos sucesso. Né? E eu sei que às vezes é engraçado, mas bom, né? Mas assim, então, como eu ia dizendo, o tema que o Loparik vai desenvolver com vocês é o tema do medo do fracasso. Exatamente esse, né? Uma experiência, e aí bem associado ao mundo que a gente vive hoje, né? Que é um mundo dominado por aquela lógica de que você tem que agregar valor à sua vida o tempo todo, de que você não pode parar, porque você tem que ter sucesso como profissional, como pai, como mãe, como amante, como marido, como esposa, como cidadão. Ou seja, tá. Vou aproveitar para tomar vinho, então. Soltou? Tá desligado? Tá desligado? Eu falei a ordem do filme certo, né? Falou. Ah, tá. Tá bom? Bom, então voltando ao que eu estava falando com vocês, a visita do Loparik, então, ela vai circular ao redor dessa questão de que você nunca pode descansar, né? E aí a gente tem toda uma série de psicologias, filosofias, poesia, literatura, que diz para você o tempo inteiro que você tem que ter cada vez mais sucesso, mais eficácia. Isso, na realidade, cria uma experiência de mundo onde parece que ninguém está aí para quando você finalmente tem aquele sentimento de que você não consegue mais fazer o que tem que fazer. E aí, inexorável é o sentimento de solidão num espaço como esse. E se você começa a ter essa demanda cada vez mais jovem, cada vez mais você vai ter uma experiência de que todo mundo sabe o que é isso. Quanto mais demandam de você, mais você começa a perceber que um dia você vai falhar. E como a experiência da vida humana é uma experiência que o fracasso é essencial para você virar gente, todo mundo sabe disso, mas ninguém fala, né? Quando você tem muito sucesso, você acaba ficando meio bobo. Porque você começa a sonhar e achar que sempre vai ser assim. E, bom, na sequência, um filme para falar um pouco dessa ideia, para discutir um pouco essa ideia de você ser o máximo, mandar em todo mundo, e você ficar curtindo, buscando emoções o tempo inteiro, vocês vão ter o Alpha Dog, né? Que é um filme que fala exatamente de filhos perdidos, alguns agressivos, outros bobos, e pais que querem só se divertir no meio disso tudo, né? Aquele tipo de pai que inveja o filho, porque o filho é mais jovem, ele quer ser o filho quando crescer, né? E, por definição, quando você quer ser o filho quando crescer, você está dizendo que seu filho não tem futuro, porque quando ele chegar a você, ele vai querer voltar para trás. Então, todo mundo que tem um pai que quer ser um filho quando crescer, na realidade não tem pai, né? Então, bom, essa é uma discussão do filme. E a violência toda, que eu não vou contar o filme para vocês, que vai estragar o filme. Mas toda a violência decorrente disso daí. E por último, vocês vão receber a visita do Leandro Carnal, professor da Unicamp, historiador, que ele vai fechar o módulo falando numa coisa que normalmente as pessoas fecham a vida falando. E Deus? Né? E aí? Existe? Não existe?
que ele exige, se ele não existe é isso, se ele não existe é aquilo, né? Todo o retorno da religião que se fala hoje em dia, né? Essa relação que a gente tem com os deuses sempre, eternamente, desde a caverna, provavelmente, que é uma relação que passa por você tem medo, você ama, você quer ser amado, mas Deus é sempre grande, sempre maior que você. De vez em quando ele se mexe e te esmaga, né? E a gente tem sempre esse sentimento de que, de alguma forma, parece que o universo não passa por você, não passa pela sua vida e escapa do seu controle. E ainda mais no nosso caso da tradição judaico-cristã, que marca o Ocidente, né, onde a gente vive, que é uma imagem de um Deus que é extremamente bravo, tudo bem que ele ama também, né, mas o filho dele morreu na cruz, para quem acredita que ele era filho dele. Então, assim, é uma história, a Bíblia é uma história que dá um filme, assim, de bastante sangue, né? E, ao mesmo tempo, é uma história que fala de eleições, de escolhas. É um livro que demonstra, na realidade, um Deus que não gosta de covardes, né? Se você é covarde, provavelmente Deus não gosta de você. Então, assim, com essa discussão, a gente vai fechar entrando na quarta-feira com um filme que é o Sangue Negro, né? Que é um filme que fala que haverá sangue, em inglês, né? É o título do filme. E é um filme que fala sobre a exploração do petróleo no começo dos Estados Unidos e enfoca um personagem que é o Oil Man, como ele se chama, né? Oil Man, e que é um sujeito absolutamente monstruoso, né? Quem viu o filme sabe. Um cara que parece que não estabelece relações afetivas com ninguém e é um cara que parece pensar que ele, na realidade, é realmente Deus, né? Bom, esse é o universo que vai passear com vocês aqui em Campinas esse mês, né? Eu espero que vocês se divirtam. A ideia é que a gente reflita um pouco sobre o medo. Bom, a minha missão hoje com vocês é falar por que o ser humano seria um animal em ruínas. E para isso eu vou começar dizendo o seguinte. Imagine, vou trabalhar com vocês duas imagens. A primeira, para trazer um pouco a gente para a experiência hoje, faça a seguinte experiência. Imagine que você está numa nave espacial. E você é capaz de viajar pelo universo inteiro. Imaginou você numa nave, alta tecnologia, você viaja pelo universo inteiro. Tudo bem que ele é infinito, mas você viaja, sei lá, na velocidade da luz ao quadrado. Você passeia por tudo que existe. Está passeando? Está vendo de vez em quando você vê uma luz e uma estrela lá longe? Você ouve umas pedras vagando, né? Muita escuridão, muito vazio. Imaginou? Agora imagine que você passeia também pela extensão absoluta do tempo. Você vaga por esse universo para sempre, enquanto você existir. Está lá, nessa nave, nesse lugar. Agora imagine que só existe você no universo. Imaginou? Só você. Vagando pelo espaço infinito, durante tanto tempo quando você estiver vivo, com ninguém para conversar, ninguém para te dizer absolutamente nada sobre por que aquelas pedras estão ali. Só existe você. Esse lugar onde só está você, imagine que é o lugar que está a humanidade. Por um instante, tudo bem, talvez exista um outro cara perdido numa nave espacial lá longe, tão perdido quanto você, né? Sem nenhuma... Talvez ele conheça melhor a rota, mas nem por isso muda. Então, eu gostaria que vocês tivessem em mente esse lugar, esse locus, tá? Agora, um outro lugar que eu gostaria que vocês pensassem é o seguinte. Agora, focalize o planeta Terra. Imagina uma cena, você vai fechando a câmera, costa da África, certo? Você vê um grupo de humanos vagando pela costa da África. Um calor muito grande, muito quente. E você andando, esse grupo andando pela costa da África. Agora imagine que tem nesse grupo uma criança chorando, berrando, estendendo a mão para cima, tentando segurar a mão de uma menina que está do lado, que ele não sabe quem é direito.
e que a menina segura a mão dessa criança meio por inércia e vai caminhando junto com essa criança. E, enquanto ela vai caminhando, ela pisa na cabeça de um velho, que ela não percebe, que está caído no chão, caiu alguns minutos antes. E essa menina põe a mão na areia para pegar alguma coisa que se mexe e põe na boca. Ela não sabe o que é. Para você que está olhando a cena, parece uma espécie de verme, alguma coisa assim. E ela come. Do lado dela tem um homem, mais velho que ela, andando junto com um grupo, olhando para cima, olhando para os lados, morrendo de medo, achando que está escutando vozes, que está escutando ruídos, né? Bichos de todos os lados, também com fome e com sede. Do lado dele tem uma mulher, mais ou menos a idade dele, com a barriga grande, com um feto dentro dessa barriga, que não se mexe mais, né? Ela sente dor, ela cai de joelhos no chão, ela olha para cima, e lá de cima tem uma espécie de criador cego olhando para ela, com os olhos vermelhos injetados de sangue. E esses são nossos patriarcas. É deles que a gente descende, né? É claro que eu estou descrevendo o universo dominado pela teoria darwinista. Se esses nossos patriarcas verdadeiros, do ponto de vista da teoria darwinista, se eles estão sobrevivendo até agora, se eles vagam pela costa da África, é porque eles são bem-sucedidos. E cada vez que você tem uma espécie acuada, cada vez que você tem indivíduos de uma espécie batalhando para sobreviver num universo, num mundo que é extremamente agressivo, nesse momento, a teoria da seleção natural está operando no clímax dela. O mecanismo, nesse momento, está operando no clímax. Quanto mais o meio ambiente lhe persegue, quanto mais você sobrevive, quanto mais você consegue reproduzir, melhor você é. Mais você está conseguindo, melhor no sentido que você está mais adaptado. Então eu queria que vocês tivessem em mente essas duas imagens ao longo da nossa conversa hoje. Uma fala da busca de companhia no universo, uma fala da busca de sentido no universo. Agora imagine, ao mesmo tempo, a outra imagem. Imagine nós, há 50 mil anos atrás, vagando pela costa da África, pela savana, qualquer lugar que a gente tivesse. Imagine um de nós, porque há 50 mil anos, mais ou menos, a gente era igualzinho que é hoje, né? Imagine você no mundo onde você pode ser comido a qualquer momento. O que isso significa? Significa que uma das experiências mais marcantes que a gente deve ter tido, e que hoje, até hoje, está presente para nós, é a experiência que a gente faz parte da cadeia alimentar. A cultura, ela é inteiramente construída em cima da possibilidade de que a gente não saiba disso. Não lembre disso. Isso é sério. O Ernest Becker, nesse livro que eu falei para vocês, ele fala de uma coisa chamada mentira caracteriológica. A ideia dele basicamente é a seguinte: ele se inspira aqui no Freud e no Otto Rank, né? E no conceito de repressão. Então ele faz uma leitura dele lá e ele diz assim: olha, a gente deve gastar energias psíquicas monstruosas para a gente conseguir viver a cada dia não sendo atormentado pela consciência que a gente tem de que a qualquer momento pode dar errado. Só que ele diz que isso daí deve operar no fundo do nosso psiquismo e a gente deve ter um mecanismo para manter a estrutura funcionando, para garantir que essa consciência não venha à tona. Porque se essa consciência vier à tona, a demanda de sobrevivência que você tem, provavelmente você não vai conseguir fazer frente a essa demanda de sobrevivência. Você vai ficar paralisado diante desse pânico. Então, se você volta para aquela imagem que eu falei lá da África, né, e pensa nos nossos patriarcas, a ideia é a seguinte: esse pânico deve estar embutido na nossa experiência de adaptação. Grosso modo é o seguinte: quem conseguiu mentir melhor, sobreviveu. Quem ficou paralisado diante
do inexorável terror da existência, não conseguiu reproduzir. E vocês sabem que na teoria darwinista, basicamente é o seguinte: se você não reproduz, você não se adaptou. É claro que normalmente quando a gente discute isso, alguém levanta a mão e diz assim, ou eu não tive filho, significa que eu não estou adaptado? Não é assim, né? O darwinismo fala da espécie. A ideia basicamente é o seguinte: se 80% da população resolvesse não ter filho, aí a espécie não estava adaptada. Mas como a maioria tem, alguns podem ter o luxo de dizer eu não vou ter. Porque a maioria tem. Mas a ideia é a seguinte: se você não consegue chegar à idade da reprodução, você não consegue garantir a permanência do seu material genético para frente. Então, assim, o Becker vai dizer o seguinte: apesar de que, sem dúvida, aqueles que sobreviveram foram aqueles que conseguiram esquecer que o principal afeto do ser humano deve ser o medo. Porque nós somos o animal. Veja bem, a gente não fabrica veneno, a gente não consegue voar, a gente não consegue morder um bicho com os dentes. Se você tentar morder, você vai ver que você não consegue. Você tem um tamanho desengonçado, você não enxerga direito, não ouve bem. Ou seja, tudo que você tem é pensar. Pensar é o seu grande barato. Compreender o mundo, tirar conclusões. E é justamente essas conclusões e a capacidade que você tem de observar o meio ambiente e perceber causa e efeito, é justamente esse movimento que leva você à consciência que se transforma no pânico. Você consegue enxergar lá na frente que você não vai dar certo. É esse o pânico. Entendeu o medo ancestral ao qual me refiro? E é claro que a gente sabe disso e, no entanto, a gente vive bem. Você toma vinho, você passeia, você viaja, você faz amor, você briga. Você não para de repente e diz assim: ih, eu sou mortal, logo hoje eu não vou dar risada. Normalmente você não faz isso. Quando você começa a fazer isso, é porque de alguma forma, e aí vem toda essa experiência da melancolia e da depressão, é porque de alguma forma a estrutura desse pânico embutido na sua experiência adaptativa vem à tona e te afoga. Então é mais ou menos como se eu estivesse dizendo o seguinte: esse animal amedrontado, assustado, que está dentro de nós, é como se o ser humano tivesse uma experiência única entre todas as espécies que nenhuma outra tem. A gente carrega um predador dentro de nós mesmos. Qual é esse predador? É o animal que tem mais consciência do que devia. Só que é um animal que, justamente porque tem mais consciência que devia, é que ele conseguiu se adaptar. Porque esse é o grande instrumento de sobrevivência dele. Só que esse grande instrumento de sobrevivência dele é, ao mesmo tempo, o instrumento que corrói ele, como diria o Becker na linguagem psicanalítica, inconscientemente. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O resultado é toda essa experiência animal de pânico e terror cai sobre repressão. Né? E aí você consegue viver razoavelmente bem a vida, negociando internamente, do ponto de vista das energias psíquicas, você consegue negociando internamente com esse pânico que você vai tendo consciência. Imagina, você nasce pequeno, você não entende nada do que está acontecendo aqui, você vai aprender uma série de coisas e, com o passar do tempo, você vai percebendo que as questões essenciais você continua não sabendo direito o que está acontecendo. Então, nesse processo, a gente pode desenvolver a seguinte ideia: seria possível falar de algum tipo de cura nisso daí? Né? Como que pode haver cura para isso? Existe cura para a consciência? Não é à toa que grande parte da nossa experiência humana é negociar com formas de não ter consciência disso. E aí, nesse sentido, se a gente pensa na época hoje, especificamente, quando a gente pensa numa cultura que é inteiramente dominada pela negação da morte, como fala o Becker no livro, uma cultura que apostou na ideia de que nós vamos viver para sempre, ou vamos esquecer disso, ou vamos ser cada vez mais felizes, o retorno do recalcado é cada vez mais violento. Quanto mais obcecado você é pelo sucesso, quanto mais deprimido você fica.
Quanto maior você tenta negar aquela experiência do fracasso fisiológico, como a gente pode dizer, mais você precisa de energias, mais você se desgasta psiquicamente para negar isso. O resultado é o seguinte: o ser humano tem que fugir de si mesmo, assim como um lobo uiva para a lua. Você foge de si mesmo, mesmo que você não pense que está fugindo de você mesmo. É um automatismo da fuga o tempo inteiro. Você tem que escapar disso. O problema é que a vida e o mundo parece que foi... Freud fala isso no Mal-Estar na Civilização, né? Parece que a criação não leva em conta a felicidade humana. Parece que o mundo foi montado de determinada forma para lembrar para você o tempo inteiro que seu esquema de fuga não vai dar certo. Isso produz duas situações que eu gostaria de desenvolver com vocês. Uma é a seguinte: qual seria uma consciência possível, verdadeira, diante de uma coisa como essa? Aí o Becker ele vai dialogar com um filósofo conhecido chamado Ortega y Gasset, né? Ele vai dizer o seguinte: essa é uma metáfora que muitos filósofos utilizaram no século XVII para cá. A verdadeira condição do ser humano é a condição de um náufrago. O que é um náufrago? Você só cresce e só vira gente no sentido mais profundo quando você toma consciência de que você já perdeu. Você está perdido. Enquanto você não tem essa consciência, você não está de fato no mundo. Essa é a ideia. E o náufrago significa isso. Ele não está morto, é claro, mas ele percebe que ele está jogado no mundo, ele não sabe direito que mundo é esse, é a ilha na qual ele está, né? Ele não sabe, ele sabe que um desastre jogou ele lá, ele não tem muito como sair dessa situação, né? Mas quanto mais ele tentar negar que ele é fruto de um naufrágio, o que é esse naufrágio? Tem um psiquiatra e filósofo do século XX chamado Karl Jaspers, né? Que é muito próximo da filosofia existencial, psiquiatra, né? Que ele costumava dizer o seguinte: quando é que você pode começar a falar de cura, né? E a ideia é desenvolver com vocês um pouco, não só ficar falando o tempo inteiro, né? Putz, deu errado, vai dar errado, é um inferno, coisa assim, mas pensar como é que você enfrenta esse tipo de coisa. E o Jaspers fala, no processo terapêutico, você só começa a sair do buraco, e aí é uma expressão do próprio Jaspers, quando você percebe que a existência é um naufrágio. Enquanto você não percebe isso, você não tomou consciência ainda do que você é. E o que é esse naufrágio? O naufrágio é uma profunda experiência de gozo de estar vivo, porque existe gozo em estar vivo, na maioria das pessoas que dão sorte, né? Existe um gozo em estar vivo, mas esse gozo ele vai sendo o tempo inteiro medido, erodido, destruído, né? Ele vai sendo enfrentado o tempo inteiro por experiências de frustração, né? Experiências do mundo ao seu redor, que quanto mais você tenta dizer que elas não existem, mais você precisa ser um denegador disso daí. Bem aquela ideia de denial que falam os americanos, né? Mas você tem que ter uma experiência de denegação disso. E aí quando o Jaspers fala, a cura começa quando a experiência do naufrágio se instala. Enquanto você não percebeu a experiência do naufrágio, a cura não começou. Ou seja, nós nunca vamos deixar de ter medo. Não dá para não ter medo. O medo não é só um objeto. Tudo bem, quando a gente vivia há 100 mil anos atrás, a gente era comido por vários bichos. Hoje em dia a gente passa a vida inteira, provavelmente, sem ter experiência de ser cadeia alimentar, né? De estar num lugar na cadeia alimentar. A gente só tem essa experiência quando a gente já morreu. Aí a gente volta para a cadeia alimentar. Mas enquanto você está vivo, é raro alguém que tenha, a não ser um zoológico azarado, um passeio zoológico azarado, é muito difícil você ter um filho comido por um tigre, né? É muito difícil você ver um tigre comendo alguém jogado, arrancando um pedaço do braço, enquanto o resto fica parado ali esperando. A gente não tem essa experiência, graças a Deus, né? Mas o medo não é só medo de objeto. Essa é a ideia que eu queria, uma das ideias que eu queria que ficasse marcada para vocês hoje. O medo é uma forma da consciência, né?
essa ideia que é bem desenvolvida no livro do Becker. É uma forma da consciência. Por que é uma forma da consciência? É uma forma de você ser consciente, é o medo. É uma forma de você se relacionar com o meio ambiente que só um louco não tem medo. Uma pessoa normal tem medo. Por quê? Porque você sabe, apesar de que hoje a gente está num ambiente civilizado, provavelmente ninguém vai pular aqui na mesa e tentar jantar um de nós, né? Isso não vai acontecer, então a gente está num ambiente civilizado, mas assim, a possibilidade e o caráter inexorável de que existem coisas das quais a gente tem medo aparece o tempo inteiro. Então a gente não se livra do medo, o que a gente aprende é lidar com ele. E talvez a gente, sabe aquela ideia? Talvez a coragem não é uma coisa que existe onde não existe medo. A coragem é uma coisa que existe ao lado do medo. Senão, não existe coragem. Tem um filme que fala de coragem, talvez alguns de vocês já tenham visto aqui, que é um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, de um alemão chamado Sam Peckinpah. É um filme chamado... Como será o nome desse? Cruz de Ferro. Filme antigo. E me vem à memória uma cena desse filme, porque dá para descrever imageticamente, claramente o que eu estou dizendo. Tem um personagem no filme, que é um sujeito que vem de uma linhagem rica, nobre, na Segunda Guerra, e que ele quer muito ganhar a Cruz de Ferro. Então ele pede para ser transferido para a frente russa, onde tem muita Cruz de Ferro, porque os alemães estão levando ao pau na frente russa. Só que ele é um cara medroso. Então ele fica atrás, dentro lá junto com os generais, mandando os caras irem para frente, né? Só que ele quer ganhar a Cruz de Ferro. Então ele fica estressado o tempo inteiro para inventar, fingir alguma situação onde pareça que ele é corajoso, mas na realidade ele não é, né? Enquanto tem um personagem lá, que é um cabo, que na realidade ganha um monte de Cruz de Ferro, e normalmente faz o que todo mundo faz quando é corajoso, joga tudo na gaveta. Né? Não anda com ela no peito, joga na gaveta. Né? Isso é bem a imagem do Nietzscheano. Né? Então, assim, e aí no final do filme, quando os russos invadem o acampamento alemão, o coronel, que já está de saco cheio daquele capitãozinho covarde, pega o cara pela gola, na hora que está chegando o exército russo, ele pega o capitãozinho, joga na frente dos soldados russos e fala, é aí que nasce a Cruz de Ferro. Né? Quer dizer, se ele não conseguir controlar o terror que ele tem, com razão, o problema não é ter medo. Ter medo é um fato inexorável. Né? Ainda mais quando você é alemão na Segunda Guerra diante do exército russo. Você tem que ter medo mesmo. Né? Mas o problema não é ter medo. O problema é você conseguir ter medo e encarar o russo no olho. Né? É você conseguir caminhar diante de uma situação, continuar de pé andando pela savana africana, sabendo que o universo não foi feito para ser o seu berço. Né? Que você está aqui, na realidade, tentando sobreviver a qualquer custo. Então, essa ideia do naufrágio, que o Becker fala no livro, em diálogo com Ortega y Gasset, Jaspers e tudo mais, é uma ideia muito forte, porque é uma ideia que diz o seguinte, ó, o naufrágio é contrário à mentira. É contrário à mentira, apesar de que a mentira não é alguma coisa que você inventa, tá? A ideia é a seguinte, não é você acorda de manhã um dia e diz assim, hoje eu vou mentir. A mentira ela está embutida na sua experiência de sucesso adaptativo. Por isso que o jogo é interessante. A mentira caracterológica sustenta a sua vida. Só que ao longo do tempo, como todo instrumento repressor, fracassa. E à medida que ele vai fracassando, você vai tendo brechas da consciência de fundo. A consciência de fundo é essa consciência de um animal acuado o tempo inteiro, que sabe que o mundo não é para ele. Então, nesse jogo, a vida vai se dando. Aí o Becker vai desenvolver uma ideia em diálogo com um psicanalista discípulo do Freud chamado Otto Rank. Né? Ele vai dizer o seguinte, é por isso que na realidade a gente admira os heróis. Né? Porque no fundo as pessoas sonham em ser heróis. E como é que você sonha em ser herói? É quando em cada minuto da sua vida você tem a impressão de que outro fracassaria e você ali não fracassou.
E tem uma coisa que é, como diria o Nelson Rodrigues, batata. Né? Uma coisa que é batata. É assim, por mais mentiroso que a gente seja, todo mundo sabe reconhecer alguém que está tendo coragem. Você pode nem dizer para a pessoa para não deixar ela com um ego desse tamanho. Ou para não deixar você com um ego desse tamanho, que é normalmente o que é mais importante. Você pode nem reconhecer, né? Mas todo mundo, no fundo do coração, sabe quando está diante de alguém que é corajoso. E esse alguém que é corajoso não é, a gente não está falando aqui de enfrentar leões ou exércitos russos, né? A gente está falando, às vezes, simplesmente de como sobreviver a uma pressão no emprego, por exemplo. Por exemplo, né? Sabe, esse pequeno heroísmo cotidiano? E tem uma coisa mais característica ainda da experiência do heroísmo, que é a seguinte. É que a experiência fundamental do heroísmo, ela não pede plateia. Né? O herói, que quer ser herói, para que as pessoas saibam que ele é herói, na realidade não é um herói. Ele é um narcisista. E o que caracteriza o narcisista na clínica freudiana? O narcisista, do ponto de vista clínico, eu estou falando. O narcisista não é, eu não estou falando daquele mito, não é só aquele mito lá do cara que se apaixona por si mesmo e morre. O narcisista é aquele que tem um ego tão fraco, tão fraco, tão fraco, tão fraco, que depende do olhar do outro o tempo todo. E onde é que está o medo aí? O medo aí está em que você não seja visto o tempo todo. Não seja reconhecido. Não seja olhado. Não seja amado. Né? Quanto mais você depende desse tipo de experiência, mais você está jogado na desestrutura de uma experiência narcísica. E, bom, a gente vive claramente numa estrutura de cultura bastante narcísica que você tem que ser visto o tempo todo. Então, esses heroísmos, a gente não precisa pensar só na cruz de ferro. Né? Esse heroísmo ele pode aparecer na capacidade que você tem de viver sem precisar que a cada momento da sua vida tenha alguém que diga para você, muito bem, você conseguiu. Né? Que você consiga passar de um dia para o outro sem ter que ter alguém no seu lado dizendo você fez a coisa certa. Porque às vezes o mais difícil é justamente você saber que está fazendo a coisa certa. Né? Então assim, ou que fazer a coisa certa vai dar algum lucro para você. Normalmente, nem sempre dá. Né? Outra coisa é, sabe, uma experiência de você conseguir sobreviver aos seus próprios afetos. Uma das coisas que caracteriza a experiência humana é uma espécie de afeto desordenado. Bom, a palavra afeto já significa isso, né? Uma certa desordem da alma, né? Vem da palavra patos, que todo mundo conhece, que dá em paixão, dá em doença, né? Então, assim, a gente tem uma alma que ela é muito desordenada. E se ela for muito ordenada, significa que você já não está bem. Não é isso? Então, um certo grau de desordem é necessário. O problema é que você não sabe qual é o grau necessário. Porque se você passar a vida tentando estabelecer o grau da desordem que faz bem, você necessariamente já não estará bem. Isso é um pouco que caracteriza certas... Hoje em dia é muito comum, inclusive em universos de recursos humanos, você, por exemplo, tentar produzir a paixão certa. É aquela paixão que tem, sei lá, 3,7 de densidade. Não pode nem ter 3,8, porque se tiver, tira você do foco. Você tem que ter a paixão certa para a ação certa. Todo mundo sabe que paixão significa exatamente que você não faz a coisa certa. Né? E você faz a coisa certa, muitas vezes, não porque você soube fazer a coisa certa, mas simplesmente porque você fez. Então, esse herói aí, isso é o que o Otto Rank fala e o Ernest Becker retoma no livro, que é um pouco essa experiência, é aquele ideal que nós todos almejamos, e quando você percebe alguém você tem uma inveja enorme, porque no fundo, o que isso tudo significa? Que ser herói não é racional. Essa é a questão talvez mais aguda desse problema todo. Imagine a seguinte situação. Imagine que você vive na ocupação alemã, Segunda Guerra Mundial.
né? Imagine que você está em qualquer cidade europeia que foi ocupada. Hoje eu estou com guerras na cabeça, mas é o tema, né? Então, assim, imagine que você vive na ocupação alemã. Agora imagine que você é uma família da população local, que não tem nada a ver com judeus, homossexuais, ciganos, nada daquelas coisas que os nazistas achavam que estava abaixo dos cachorros. Porque os nazistas tinham sensibilidade. Por exemplo, eles tinham várias organizações a favor dos direitos dos animais. Mas eles achavam que animal, cachorro é pessoa. Judeu, cigano e homossexual não era. Essa é a diferença, né? Então, assim, agora imagine que você não tem nada a ver com esse tipo de gente. Você está vivendo sua vida. Agora imagine que a sua mãe ou seu pai, pensa que você é uma criança, adolescente. A sua mãe ou seu pai, ou sua mulher ou seu marido, resolve esconder na sua casa um grupo desse tipo. Não estou pedindo para vocês falarem isso em voz alta. Esse é o tipo da questão que nunca se fala em voz alta. Quando você toca em questões muito essenciais sobre o medo, é melhor você se calar e pensar com você mesmo, né? E, na realidade, esse é um dos grandes problemas do medo. É que uma das características do medo é que ele está instalado em você. E de você não pode fugir, né? Quanto mais vai fracassando a estrutura de mentira, mais você vai percebendo o que está dentro de você. Então, voltemos para a nossa situação. A gente já passou pelo universo vazio, pela costa da África, agora imagina num lugar mais legal, Paris, 1942, super chique, certo? Agora imagine que seu pai ou sua mãe, seu marido ou sua mulher resolveu esconder uma família dessa na sua casa. Café da manhã, você tomando café da manhã, aquela família com você não tem nenhuma relação com ela, e você sabendo que a qualquer momento a sua família pode rodar e pode dançar, porque alguém na tua casa teve uma ideia idiota de colocar na sua casa gente que você não tem nada a ver. Simplesmente porque essa figura na sua família meteu na cabeça que ela tinha que salvar esses caras. Você não consegue encontrar razão nenhuma. Tudo bem, o bem da humanidade. Mas o que é a humanidade? A humanidade é aquela palavra que descreve uma coisa que todo mundo fala e ninguém nunca sabe o que é. Porque você sabe quem é seu vizinho, você sabe quem é seu filho, sua mulher, seu marido, seu professor, seu inimigo, quem é seu chefe, mas você não sabe o que é a humanidade. A humanidade é uma coisa que você vê normalmente quando alguém está querendo descrever um monte de gente. Mas o que você conhece, você conhece seres humanos. Sabe aquilo que o Woody Allen, certa feita, disse? Quando alguém estava falando com ele sobre judeu, o Woody Allen levantou a mão e perguntou: de que judeu você está falando? Do meu tio Isaac ou do meu avô Abraão? Né? Quer dizer, essa ideia abstrata. Agora pensa no concreto. Então você está lá com um grupo de pessoas problemáticas na sua família e imagina que a tua mãe ou teu pai meteu na cabeça que aquele povo vai ver ali. Você talvez em algum momento começasse a pensar assim: pô, minha mãe não me ama. Porque se ela me amasse, ela não botava essa gente aqui dentro. Porque quando ela põe essa gente aqui dentro, ela põe a nossa vida em risco. Quem ela ama mais? A mim ou essa gente? Entende quando eu quis dizer que às vezes você ter coragem não é necessariamente racional? Racional, leia-se, racional do ponto de vista entendendo a razão como uma estrutura mental que garante a sobrevivência, organiza a vida em comum. E como diriam os utilitaristas, reduz a margem de mal-estar e amplia a margem de bem-estar. Né? Aquela ideia de que você deve ampliar e multiplicar os instrumentos de bem-estar e reduzir os instrumentos de mal-estar. Agora imagine você numa situação como essa. É isso que eu estou chamando de racional. Porque razão é daquela coisa que você abrir um dicionário de filosofia, tem 150 definições. Mas essa definição de razão é uma definição muito forte no nosso mundo. Né? O darwinismo fala no sentido ancestral. O utilitarismo fala do final do século XVIII para cá. Mas elas se encontram. Então, assim, e aí?
sua mãe está expondo você a uma experiência de medo avassaladora. O racional seria ela simplesmente colaborar com a ocupação nazista. Pelo menos, não entregando pessoas, mas simplesmente cuidando da vida dela. Já que ela não tem nada a ver com isso, por que ela vai se meter com isso? É aí que a conversa fica séria, né? É aí que a conversa complica, quando a gente percebe que, às vezes, apesar de que a gente cultua a ideia do herói, a ideia da coragem, você não pode associar necessariamente a coragem e o enfrentamento do medo a você se dar bem. Graças a Deus, ou graças à espécie, sei lá, existem seres humanos que conseguem ir além do medo, em situações como essa, né? Graças a Deus, existem pessoas que conseguem, mesmo diante de todas as razões para voltar atrás, elas conseguem enfrentar aquilo que a maioria não consegue enfrentar. Mas talvez essas pessoas paguem um preço muito caro. Inclusive, isso que eu estava contando para vocês foi objeto de um livro algum tempo atrás, na Europa, que era um livro que pesquisava exatamente filhos de pais assim, né? E esses filhos falavam exatamente o que eu estava dizendo para vocês. Eles falavam que quando eles eram pequenos, adolescentes, estavam vivendo essa situação, eles não conseguiam entender por que a mãe fazia aquilo, por que o pai fazia aquilo. Não tinha motivo, eles não conheciam aquelas pessoas, eles não tinham nada a ver com aquelas pessoas, eles só queriam ir para a escola, voltar, jantar, dormir, e eles tinham que ficar escondendo aquelas pessoas dentro de casa. E aí, eu lembro bem de uma filha que falava sobre o pai, e ela dizia que, quando ela cresceu, ela perguntou para o pai, depois que acabou a guerra, ela perguntou para o pai por que ele fez aquilo com a família. Por que ele expôs a família àquele tipo de sofrimento? E o pai respondeu para ela, eu simplesmente não podia fazer de outro jeito. Ele não deu para ela uma razão, um valor, no sentido de uma definição do que deve fazer. Ele disse que ele simplesmente não conseguia fazer de outro jeito. Ele não conseguia deixar de esconder gente que ele sabia que não merecia o que estava recebendo, mas que ele tinha uma chance de esconder essa pessoa. Então, assim, resumindo a ópera, né, essa história toda, esse medo da morte, esse sentimento, sabe? Talvez uma das definições mais duras do ser humano seja: nós temos medo porque nós somos um cérebro amarrado a um tubo digestivo. Né? Você é um tubo digestivo que se desloca pelo mundo, em cima dele tem um cérebro que enxerga e faz poesia, mas que ao mesmo tempo está atado ao tubo digestivo. Esse tubo digestivo significa o corpo. Você é uma espécie de Deus amarrado a um corpo que apodrece. Uma experiência que serviu de matriz para um dos textos centrais da tradição ocidental, que é o Banquete do Platão. Quem leu o Banquete sabe do que eu estou falando. Quando Platão vai definir amor do banquete, como é que ele define? O Eros, né? A definição de Eros do banquete. Eros é um semideus, uma figura mítica, que tem uma mãe chamada Penia, que significa carência, né? Falta. Por isso, quando você faz exame de sangue, glóbulos brancos estão baixos, diz que está com leucopenia, né? Está faltando. E o pai dele é Poros, um deus que significa abundância. E aí o Platão vai dizer o seguinte, né? O Sócrates, Platão vai dizer o seguinte: o amor, o Eros, não é uma experiência vivida nem unicamente por um mortal. Por quê? Porque o mortal é representado no mito simplesmente como aquele que é falta, pura falta. Nele falta tudo: esperança, futuro, imortalidade. Ele é tão importante que a vida dele depende de um frango. Se não tiver frango, ele não vive. Ele depende de água. Você pode criar pontes, fazer aviões, escrever livros de filosofia. Um vírus acaba com você.
um ser estúpido como o vírus. Né? Que não pensa, se repete, replica como um bicho estúpido. Se replica e acaba com você. Então, assim, estamos colocando Darwin e Platão para conversar, que é uma conversa meio esquisita, mas tudo bem. Né? Então, assim, tudo bem. Então, assim, se é só mortal, não tem Eros. Né? E a gente sabe que na Grécia, Eros significava exatamente dínamos, força, energia, movimento. Né? Se você é só divino, também não tem Eros. Por quê? Porque você repousa. Você fica zen para sempre. Não sente nada, não tem medo, não vai morrer, não entra em pânico, não sabe, no fundo do seu coração, que quanto mais você vive, mais você se perde, porque é essa a experiência. Né? Cada momento que passa, cada experiência que você tem, você vai se perdendo. Né? E não tem outra solução. É só isso. A outra solução é se perder logo, que não é uma boa solução. É você continuar vivendo. Então, assim, a ideia é a seguinte. A ideia da a conversa que eu estou tendo com vocês hoje aqui, e a ideia do módulo como um todo, é a covardia talvez não seja uma boa abordagem do medo. Apesar de que talvez você possa viver como covarde e muito bem a vida inteira. Só tome cuidado para ninguém perceber isso. Né? Porque as pessoas não gostam de covardes por uma razão muito simples, somos todos covardes. Então, quando você percebe que alguém, de fato, você ou qualquer outra pessoa, de fato consegue, eu não estou falando de novo de nenhuma cruz de ferro, pequenos detalhes, né? Como diz a tradição judaica, Deus pode estar no detalhe. Né? Então, às vezes é um pequeno detalhe que você enxerga o todo. Né? Então, assim, voltando ao que eu estava dizendo, minha conversa louca de Darwin com Platão. Então, assim, quando Platão fala, o Eros é um semideus, é uma figura híbrida entre um deus e uma mortal, e é só assim que existe o amor, Eros, é por quê? Porque o que caracteriza essa figura híbrida é, ao mesmo tempo que ela tem a experiência avassaladora da falta, do fracasso, da carência, do medo, ao mesmo tempo, dentro da chave do Platão, né, ela pressente a existência da plenitude. Ela pressente. Ela não sabe onde está, mas ela suspeita. E é justamente porque ela está tensionada entre esses dois extremos, é essa tensão que é o Eros. É exatamente essa tensão. É por isso que o Platão vai dizer que o ser humano é um ser que está tensionado entre dois polos opostos. Você não é... É claro que a gente sabe que o Platão se move no universo de alma imortal. Né? Então, assim, você está tensionado entre uma experiência de radical falta, radical esmagamento e, ao mesmo tempo, uma vocação natural para buscar algo que você não sabe direito o que é, mas você pressente que esse algo é pleno, perfeito, poderoso, que a gente chama de Deus ou deuses. Essa ideia, é claro, para o Platão existe, mas você for um ateu básico, moderno, pós-moderno e tal, né, você não precisa necessariamente jogar fora o Platão, afinal de contas o Platão é o Platão. Né? E como eu sempre falo para os meus alunos de graduação, nunca fale mal de Platão. Não é? Nunca fale mal de ter uma ex-aluna minha de graduação ali. Nunca fale mal de Platão. Por quê? Porque Platão é um clássico. Se você falar mal de Platão, você está sempre falando mal de você. Porque o Platão nunca está errado. Você pode estar errado. O Platão nunca está errado. Pode ter certeza, ele nunca está errado. Senão, a gente não lia esse cara há 2000 e tantos anos e não encontrava nele coisas. Sabe um clássico, né? Um clássico é aquele que quando você lê ele, na realidade ele lê você. Você entra nele de um jeito e sai de outro. O Platão é um desses caras aí. Então, assim, ainda que você não acredite na história de alma imortal, essa ideia, você fique mais encostado na discussão darwinista ou do Becker,
que na realidade passou a vida inteira dele sendo ateu, e no final da vida não, no dado momento da vida dele, ele tem uma conversão e volta a praticar a religião dele, que era judaica, ele diz assim, mas não foi o medo da morte, que é a grande tese dele, né, que levou ele a Deus. Ele disse que o que levou ele a Deus foi quando nasceu o primeiro filho dele. Que ele se perguntou, de onde apareceu isso? Tudo bem, saiu da barriga da minha mulher, mas como que apareceu esse negócio que respira, se mexe, e vai crescer, vai ficar igual a mim, né? E vai ter todas essas experiências. Como é que isso apareceu de repente da pedra? Né? Porque de certa forma, se você pensar que a gente é feito de pedra no sentido de poeira, né? O que nós somos? Nós somos uma poeira que um dia abriu os olhos e começou a olhar ao seu redor. Aí pegou uma nave espacial e foi passear pelo universo. Mas é só poeira, andando pelo universo, vazio, olhando para si mesmo, né? Então, se você quiser ficar desse lado, ainda assim, a experiência de que o ser humano, aí nessa estrutura, você coloca o cérebro no lugar desse órgão insaciável que fica buscando sentido o tempo inteiro, né? Ele busca sentido o tempo inteiro. Ele quer entender as coisas, né? Ele se pergunta como as coisas são. Hoje, essa discussão chegou no mundo empresarial já, né? Chegou nos modos mais concretos de existência. No seguinte sentido, o ser humano tem cérebro. E o que nós vamos fazer com isso? Não dá só para usar o parasimpático, não dá para usar só a razão estratégica instrumental de sobrevivência. O ser humano tem cérebro, né? E esse cérebro é caracterizado por ser um órgão que às vezes produz coisas inúteis. E parece que a inutilidade faz parte da saúde mental, né? E às vezes quando você está num mundo muito obcecado pela saúde, a última esperança é alguma forma de doença mesmo. Só. É que alguém deprima perto de você e você olhe e diga, afinal de contas, para onde eu estou indo? Né? Então, assim, mesmo que você fique do lado do Becker, e eu vou indo em direção ao fechamento para a gente conversar um pouco, essa imagem, fica com essa imagem, um cérebro engatado num corpo, e o corpo é uma das experiências mais avassaladoras de transcendência que existe. O ser humano é um animal da transcendência. O que significa essa palavra transcendência? Filosofia é uma das palavras, 3, 4 palavras que quando o aluno entra na filosofia, mais tem problema e tem medo de errar na prova. O que é transcendência? Né? Mas, tudo bem, transcendência, uma definição básica é o seguinte, é o que está fora do tempo e do espaço, ou seja, é o outro radical da condição humana. Deus é o super conceito para isso daí. Mas um processo de transcender-se, né, é um processo em que você se transforma em outro, ou você vai indo em direção a algo que é totalmente outro, né? Como alguns filósofos falam. Então, assim, o seu corpo é uma experiência de transcendência avassaladora, e é uma transcendência que você tem medo. Por quê? Porque não existe nada melhor no mundo para dizer que você não manda na sua vida do que o seu corpo. Né? Com o passar do tempo, você vai tendo a experiência de que você não manda no seu corpo. Ele vai criando vida. Só que é uma vida que você não gosta. Né? Ele vai fazendo coisas que você não gosta. Ele vai emitindo sinais que rompe com seus acordos com o cotidiano. Ele vai dizendo para você, agora o seu cotidiano é meu. E essa experiência é uma experiência de transcendência em direção ao nada, que é o que a gente mais tem medo. Uma experiência de transcendência em direção ao nada. Porque você vai se perdendo enquanto você vai passando. Uma outra experiência de transcendência, e com essa ideia é que eu vou amarrar a nossa conversa hoje, um pouco inspirada num outro filósofo chamado Søren Kierkegaard, né? Grande existencialista, é essa ideia de que não tem escolha, você não tem como escapar do medo e da angústia. O medo e a angústia é ancestral. Não é uma invenção da sociedade de consumo. A culpa não é do capitalista.
Você pode até raiva dele, se você tiver raiva, mas a culpa não é dele. A culpa não é do governo, apesar de que o governo tem uma série de culpas. Não é do governo, né? A culpa não é do seu pai. Você pode até ter razão de vez em quando para ficar bravo com seu pai, mas a culpa não é dele. Ele está no mesmo barco que você e o barco afunda. É uma questão de tempo, né? A culpa não é da sua mãe. Apesar de que a sua mãe pode ter feito um monte de coisa errada. Mas a culpa não é da sua mãe. A culpa tampouco é da sua filha que atormenta você. Nem é do seu filho. Eles podem ter uma série de culpas. Não fazer nada que você pede e você tem que ficar ouvindo aquilo, sabendo onde vai dar, mas você tem que fingir que não sabe, para o moleque crescer. Né? Mas a culpa não é dele. Ninguém tem culpa. Aí que tá. Ninguém tem culpa. Ninguém tem culpa. Algumas pessoas põem a culpa em Deus. Olha aí. Né? Você quer chegar lá na frente de Deus, botar o dedo na cara dele e dizer: por que você me fez assim? Você não podia ter me feito de um jeito em que eu parasse lá pelos 23? Só que com uma cabeça, super cabeça, né? Mas é claro, se você parasse no 23 com a cabeça de 50, ia dar um problema. Você ia ter problema, mas isso é a imagem ideal. De qualquer jeito, o que o Kierkegaard fala para nós é que essa experiência de angústia, o medo, né? Ele também fala de medo, de angústia, de desespero. Sabe, tem uma imagem que é de um escritor francês chamado Georges Bernanos, que é muito boa, que é o seguinte: o medo, a angústia, é como se fosse uma espécie de pó muito fino, que você não vê ele, mas ele vai caindo sobre você, cai. Ele vai entrando nos seus olhos, entrando na sua boca, pelo seu ouvido. Você vai sentindo o atrito, mas você não enxerga direito. Né? E você começa a se mexer porque você sente que tem alguma coisa caindo sobre você. E aí você acha que tem que se mexer muito para afastar aquilo. E você se mexe de um lado para o outro. Mas me parece que a verdadeira relação com esse medo, o medo não é uma coisa que acontece com você. Não é alguma coisa que entra por uma brecha da sua alma. Ele sempre esteve ali. Ele, na realidade, é parte da sua alma. Porque a alma tem medo. Porque ela sabe mais do que deve, mas ela nunca vai conseguir saber tudo o que precisa. Obrigado. Vamos às perguntas. E a gente conversa mais. Acho que sim. Você pode fazer. Tem um microfone aí? Desejo, né? Se você concorda com isso, e não é esse horror só, né? Mas tem esse horror também de se aproximar da realização de um desejo. Então, a primeira ideia que me vem para responder você não é com Freud, mas sim com Schopenhauer, né? Que era um cara que poderia ter influenciado muito Freud se ele tivesse lido. Ou sei lá, se ele leu escondido. Tem um povo que diz que ele lia escondido Freud, Nietzsche, né? Que lia o Nietzsche e Schopenhauer escondido. Nas famosas reuniões, depois das reuniões de quarta-feira. Mas tudo bem. Eu lembrei do Schopenhauer pelo seguinte, porque ele diz mais ou menos o seguinte: a vontade, ele fala de vontade, né? A gente pode, sem entrar numa discussão técnica, filosófica sobre vontade e desejo, a vontade ou o desejo tem duas formas de humilhar você. A primeira é nunca deixando você chegar naquilo que você quer. A segunda é deixando você chegar naquilo que você quer. Né? Então, assim, não há dúvida que o desejo, nesse sentido eu concordo com o que você fala, não há dúvida que o desejo é um problema. É interessante porque talvez a nossa cultura contemporânea seja a primeira experiência avassaladora onde a gente confia no desejo.
Se você rastrear a filosofia, ou rastrear os grandes sistemas religiosos, mais ou menos assim, um assado, sempre houve dúvidas com relação ao desejo. Sempre houve dúvidas. Né? Porque o desejo é uma espécie de cavalo selvagem que você nunca consegue controlar. Então, assim, a segunda parte da pergunta eu diria o seguinte: eu não acho que o que cria o medo seja o desejo. Eu acho que, assim, o medo é ele faz parte de uma estrutura muito essencial do animal humano, que é a própria construção da consciência humana. À medida que você vai percebendo onde você está, você vai tendo medo. Então, o medo é praticamente fisiológico. A besta em nós tem medo. A alma em nós, quando transcende a matéria da besta, tem mais medo ainda. Então, assim, o desejo nisso daí, eu acho que pode ser um instrumento, sem dúvida, onde vai produzir uma série de experiências de fracasso que pode fazer com que a gente fique com muito medo. E, por outro lado, e aí eu acho que é uma questão bem comum da nossa discussão contemporânea, é que nós fomos educados para ter medo do desejo. Né? Eu penso o seguinte: faz muito mal ter medo do desejo. Mas o desejo é alguma coisa para você ter medo. Basta lembrar da Madame Bovary, né? Como figura mítica. Né? Então, assim, então é por isso que... E aí eu acho que essa discussão ela é meio sutil, porque o que está na base de uma reflexão sobre medo ancestral, que é o que abre o módulo, é tomar consciência. O medo não é uma invenção moderna. A gente não tem medo porque hoje em dia é perigoso andar na rua. É claro que é perigoso andar na rua. Mas a gente tem medo porque simplesmente a gente é inteligente. Então a gente tem medo. Só que, ao mesmo tempo, por alguma razão, a gente sonha com não ter medo. E a gente admira quem não tem medo. Mas não é fácil não ter medo. Inevitavelmente, você fala de desejo, eu lembro do Nelson Rodrigues, né? Sobre desejo. Olha só, conto. Resumindo bem, você tem uma história que é a seguinte. Uma mulher viúva, que tem um filho de 12 anos, que é amante de um cara casado. Certo? E aí, ela é muito apaixonada por esse cara casado, e ela morre de medo que o filho saiba que ela é viúva e é amante de um cara casado. Então ela esconde do filho, das vizinhas, de todo mundo que você tem que esconder. Né? E aí o que acontece? A maior culpa que ela sente é porque ela sabe no fundo do coração dela que ela ama muito mais esse cara do que ela jamais amou o pai do filho. E ela tem vergonha do filho, também por causa disso. E aí, um dia ela está muito ansiosa, isso chega a um ponto tal de desespero, que ela começa a falar Romualdo, se não me engano. O Nelson Rodrigues tem esses nomes, né? Romualdo. Ele inventa os nomes, não, ele pega nomes assim que são bem típicos, né? Produz os nomes assim, que na obra do Nelson Rodrigues a gente percebe que ele quer. Às vezes eu acho que é mal compreendido o Nelson Rodrigues. Ele não está brincando com a transgressão. Ele pega nomes que são muito comuns, muito brasileiros, assim, Romualdo, Zezé, sabe? Né? Dadá, Dedé, uns nomes assim que são muito banais, conhecidos. Zé da Silva, quase, né? Então, assim, porque ele quer pegar o concreto e mostrar como o ser humano funciona no coração dele. Então, o Romualdo começa a achar que ela está querendo que ele se separe da mulher dele. E ele já disse para ela várias vezes, eu não largo a minha mulher. E aí quando ela começa a chorar no quarto do hotel, ele entra em pânico e diz, não quero mais ver você. E vai embora. E aí ela entra em pânico, desespera, chora. Justamente nesse dia ela volta para casa e o filho dela cortou o dedo jogando bola e a vizinha teve que levar no pronto-socorro. Não foi nada. Mas ela desaba em choro, chora. Bom, eu estou pulando uma série de coisas, de repente mudando a ordem, mas é basicamente isso. Aí o que acontece? Ela não vê mais, o cara não quer mais saber dela, ela chega a ligar para ele não quer saber dela, porque na cabeça dele ela quer que ele largue a mulher dele.
E aí ela começa a deprimir, não consegue trabalhar, o filho que sabia da história, e ela não sabia que ele sabia, começa a ficar preocupado com a mãe, né? E aí, um dia, ele pergunta para a mãe e diz assim, mamãe, o que a gente faz com o desejo de alguém que está prestes a morrer? Aí a mãe responde, a gente realiza. O desejo de um morto tem que ser realizado. Aí ele vai, segue o ex-amante da mãe, encontra ele num ponto de ônibus, chega para ele e diz assim, o que a gente faz com o desejo de uma pessoa que está prestes a morrer? E ele diz, realiza. Ele vira para o Romualdo e diz, eu quero que você volte para minha mãe. E se joga embaixo do ônibus. Nelson Rodrigues. E aí o Nelson Rodrigues diz que eles voltam a viver juntos, quer dizer, a ser amantes, mesmo depois que a paixão acabou, que um não suporta mais o outro, que ele quer ficar só com a mulher dele, e ela quer ficar sozinha, os dois nunca conseguem se separar, porque precisavam respeitar o desejo de um morto. Então, assim, eu acho que a obra do Nelson Rodrigues, eu lembrei dele porque você falou do desejo, eu acho que é uma das melhores obras que existe para a gente navegar nessa relação entre medo e desejo. E eu estou procurando você. Ah, tá. Para mim, ficou subentendido perder físico, né? De perder vitalidade, perder vida. Sim. Mas aí a experiência, ela não se transforma, ela não é uma dualidade com isso, e ela não se transforma como um ganho, ela não soma como um ganho? Sim, acho que sim, sem dúvida. Eu acho que essa sua ideia da experiência que se soma como um ganho, ela é da ordem da experiência do amor que fala o Platão. Ou da ordem da experiência, da ordem dessa ideia de buscar a virtude, sabe? Sabe a ideia de que... Sabe quando alguém morre de modo corajoso e virtuoso? Essa pessoa, apesar de que morreu, ela parece que fica pairando sobre as pessoas. Não é à toa que existem heróis, né? Então eu acho que soma, sim. É claro que sim. O que eu tentava dizer é o seguinte, que para a gente discutir o medo de forma bruta e ao mesmo tempo sofisticada filosoficamente, mas olhar o medo no olho, a experiência de vida, ela vai tornando de alguma forma esse modo de se perder fisicamente sutil, sofisticado, às vezes sublime. Mas é muito difícil, eu acho que numa sociedade como a que a gente vive, em que você ou é jovem ou você não é, a ideia de experiência, ela acaba se perdendo na ideia de experiência, o quão mais eu consigo experimentar o jovem em mim, a todo custo. E o que eu queria dizer é o seguinte, é claro que a experiência, às vezes a experiência faz a diferença toda entre uma coisa e outra. E a gente sabe no nosso cotidiano. Quando a gente está diante de uma pessoa que procura sobreviver com um mínimo de dignidade ou alguém que já desistiu de sobreviver com dignidade, né? Isso é uma coisa que está no corredor do seu prédio, dentro de casa, na escola, no trabalho, né? Às vezes a capacidade de perceber essas coisas pode salvar vidas. Se enxergar esse tipo de coisa. Se cruzar com uma pessoa que tem uma virtude como essa, né? Então eu acho que conta muito. Mas o que eu estava querendo... Você entendeu certo. O que eu estava querendo dizer é que a experiência de perder-se fisicamente, ela é muito avassaladora. E, de certa forma, esse modo de envelhecer sábio, um pouco como você descrevia, né? Esse modo de envelhecer sábio é um modo que ele se bate justamente com essa experiência esmagadora do envelhecimento. Quanto mais você consegue resistir a ela, e não estou falando fisicamente só, quanto mais você consegue resistir a essa experiência não sendo muito afetivamente infantil, não sendo muito estúpido, achando que você vai ganhar a batalha, né? Porque tem um romance
Me vem à memória agora um romance de um escritor inglês chamado Joseph Conrad, sabe? Que escreveu No Coração das Trevas, que virou Apocalipse Now, aquele filme com Marlon Brando, né? Que tem um momento que ele está descrevendo uma situação de morte que quase ele passou. Ele diz assim: não se enganem, a morte se dá num ambiente cinzento. Não é preto nem branco, não tem nada em cima nem embaixo, nem de um lado nem do outro. Não existe nenhuma glória. Ela não tem pressa de vencer você, porque ela sabe que o tempo está do lado dela. Então, assim, é essa experiência que eu me refiro como experiência ancestral de medo. E a capacidade de você construir uma experiência que você faz referência, ela se dá exatamente aí. É aí que nasce a Cruz de Ferro. Esse tipo de experiência. O lado direito manipulou as perguntas, é isso? Vocês estão em silêncio aqui? Ou aqui eu não me virei para cá e não estou vendo ninguém? Diga. Oi. Eu lembro que numa das suas palestras aqui, você estava falando um pouco sobre religiões e tal, e você falou que hoje em dia é meio chique, por exemplo, ser budista. Então, vou lembrar, acho que um conceito que é do budismo, que diz que o medo advém da ignorância. Ao mesmo tempo, a gente, até aqui mesmo, em vários módulos, a gente tem visto que quanto mais a gente vai tendo conhecimento de determinados assuntos, por exemplo, o módulo que teve aqui sobre aquecimento global, mais a gente fica com medo das consequências que as coisas podem ter no mundo e que muitas vezes as pessoas que ignoram isso não têm medo disso, porque simplesmente elas ignoram. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão, quer dizer, que tipo de ignorância é essa que te traz o medo? É o medo do desconhecido, mas até que ponto também, quanto mais você conhece as coisas, mais você percebe como elas podem ser perigosas, como elas podem ser complexas e como elas acabam te trazendo mais medo também. Essa pergunta vai exatamente ao encontro do que eu estava desenvolvendo com relação ao Becker, né? É assim, quando eu falava que o budismo é uma religião chique, né? Eu lembro disso. Eu me referia àquela ideia de que se você é convidado num jantar elegante, de gente culta e tal, se você falar que é pentecostal, de repente, vão olhar para você, como assim, pentecostal? Né? Se você falar que é católico, todo mundo vai silenciar. Mas ele não passou ainda pelo processo natural de descobrir que a Igreja Católica é uma das grandes más da história, essa ideia. E budismo não. Budismo é uma coisa que você pode dizer, eu sou budista e todo mundo continua teu amigo. Mas é claro que isso não tem nada a ver com budismo, é uma super tradição religiosa, é um comentário só engraçado, né? Mas que tem a ver um pouco com essa sociologia do banal, né? Mas assim, o budismo nesse sentido, ele vai ao encontro da posição do Sócrates também, né? Essa ideia de que a gente só faz o mal, a gente só tem medo quando a gente é ignorante. Então a ideia de que na realidade o conhecimento produz em você uma espécie de tranquilidade. Essa ideia, eu não entendo de religião budista a fundo, né? Então, assim, não posso dissertar sobre ela, mas, assim, com certeza, essas tradições religiosas profundas, isso é uma das coisas que eu acho que é uma grande pena da educação dos últimos... Bom, seguramente de Rousseau para cá começou a acontecer isso, é essa ideia que a gente tem de que as tradições religiosas não merecem atenção. Se você é religioso ou gosta de tradição religiosa, você é medroso, você é um crianção, você é alienado, crianção segundo Freud, né, uma leitura freudista. Você é um alienado, segundo o marxismo, né, e covarde, segundo Nietzsche. Não, as grandes tradições religiosas têm muita sabedoria, né, de fato. Inclusive sabedoria antropológica, para falar o seguinte, também na filosofia, se você pega os estoicos, na tradição grega, a ideia de que a sabedoria leva você a um estado, uma espécie de apateia, que é um pouco parecido com a coisa zen, né? Não no sentido da meditação, mas no sentido de que você, sabe, consegue manter um distanciamento, porque no fundo você sabe que a existência está submetida a um logos. E esse logos consome você. Não adianta não querer ser consumido. E a experiência válida da vida é exatamente você ter consciência enquanto vai sendo consumido, né? E não fugir dessa experiência de ser consumido. Então, é nesse sentido, me parece, que a relação entre ignorância e medo seria uma relação significativa.
Também, é claro, se você partir para uma dimensão unicamente metafísica, religiosa, e chegar à conclusão que tem medo aquelas pessoas que não conhecem o nada transcendental, o Deus que te ama, Jesus, seja lá o que for. Quando você conhece isso tudo, você sabe que no final tem alguém de braços abertos ou um nada legal te esperando. Então, não precisa ter medo, no final vai dar certo. Do ponto de vista que eu estou falando, o problema é o final do filme. O problema é se cada pessoa for um filme cujo final é infeliz. Esse é o pânico. Né? Então, é nesse sentido que, pulando para a segunda parte da tua pergunta, aquecimento global e filosofia e psicanálise, não sei o quê, deixa a gente com aquela impressão, sabe? De que se eu conseguisse pisar na grama ou na areia, esvaziar minha cabeça, me relacionar com os animais, com as pessoas que eu amo, com um coco, sabe? Tudo ia ficar no seu lugar. Aquela inveja que a gente tem dos bois, sabe? Aquela inveja que a gente tem de um labrador, eu tenho um, minha filha tem, não eu. Quer dizer, então assim, essa inveja de você perceber que o cara está bem no mundo. E que você nunca está. Você nunca vai estar, não adianta, aí que está. Assim, é claro que aí a gente pode dizer, não, mas se você for mais ignorante, quer dizer, lê menos, estuda pouco. Quer dizer, não vai no café filosófico, larga isso de mão. Né? Larga isso de mão. Quer dizer, se você não procura entender as coisas, de repente você pode ter uma relação orgânica com o mundo. Às vezes essa estrutura também aparece um pouco naquela coisa, não, se você tiver uma relação de empatia com o cosmos, ele te abraça. Né? O cosmos, a natureza te abraça e te come por dentro. É porque é a natureza que te come, exatamente. A morte é natural. Então essa história de não, a natureza, só pode ser metafísica essa natureza. Porque a natureza real, tudo bem, a gente tem que cuidar dela, não estou fazendo um discurso toque fogo e pavimente tudo. Né? Mas assim, essa ideia de que a gente tem que cuidar da natureza porque a gente vive nela, não porque ela seja uma mãe que te beija o tempo inteiro. No final da história, ela te trata mal. Né? Então assim, me parece o seguinte, é você que não tome os remédios certos, vá no médico, faça exame, essas coisas. Então assim, é difícil, voltando ao que eu estava falando do Becker e amarrando a resposta para ti, assim, é difícil porque essa ignorância necessária para você não ter medo do que acontece, é quase como se você tivesse de sedar a consciência. E a gente pode lembrar do livro do Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. Então, no final das contas, é o seguinte, é difícil ter consciência. É difícil pensar, é difícil perceber. Isso desencaixa você do mundo. Você olha para os bois e diz, eu nunca vou conhecer esse estágio de plenitude. Jamais. Eu não consigo, eu sou um desgraçado. Eu olho para um lado, olho para o outro, eu olho para um lado e eu digo, e Deus, será que Ele me ama? Do outro eu olho e vejo pedras e digo, afinal de contas, em que lugar que eu estou? Né? Mas assim, ou por vício, porque muitas vezes a gente vive pelos vícios mesmo. Né? Às vezes a gente perece pelas virtudes também, muito comumente. Assim, por vício, ou porque eu acho que de fato é uma experiência que vale a pena, sabe, Aristóteles dizia que a vocação do ser humano conhecer, se perguntar. Né? Conhecer, se perguntar. Né? Então, assim, querer saber o porquê, se voltar para a pergunta sobre de onde a gente veio, tal, daquela coisa que o Aristóteles fala que a gente tem uma vocação de se voltar para o primeiro motor, se perguntar de onde a gente veio, de onde que veio a ordem que existe, né? Essas coisas. Então, eu penso o seguinte, talvez isso não deixe as coisas mais fáceis, mas me parece que essa é uma experiência profundamente humana. E a gente não tem outra solução a não ser o que a gente é. A gente não vai conseguir ser boi. Do lado de cá de novo, hein? 4-0. Não vai o microfone até lá?
Se a gente faz isso intuitivamente e como que isso reflete nas nossas vidas, nos nossos atos, no foco da nossa vida, né? Eu acho que escolher os medos é tão luxuoso quanto escolher os países que você viaja. É uma questão de luxo, de certa forma. E eu não estou falando só numa questão material. Eu acho que material também. Porque, por exemplo, talvez se você for uma pessoa que tenha poucos recursos, talvez você não possa. Você não tem a chance de escolher medo nenhum. O que vier, você tem que enfrentar, né? De repente, você não consegue ir para um hospital bom, então você não pode escolher ter medo só da morte. Você tem que ter medo do hospital também. Né? Então, aí você não pode escolher só ficar com o medo que todo mundo tem, ou quase todo mundo tem, né? Então, assim, eu acho que, de repente, grande parte da nossa capacidade de sobrevivência, me parece, aliás, está em cima da ideia de que a gente pode selecionar alguns tipos de medo, sim. Né? Assim, que você pode fazer algumas escolhas que evite você encontrar determinadas coisas que você não quer, das quais você tem medo. Então, você pode, por exemplo, não ter medo do colesterol. E aí tomar muito remédio e não comer nada para ficar livre do colesterol. O problema é que você vai acabar percebendo que, na realidade, você morre de medo do colesterol. Por isso que você faz isso tudo. Né? Então, assim, apesar de que me parece que você pode escolher alguns tipos de medo no dia a dia, me parece que esses medos ancestrais, essa estrutura básica, essa daí não me parece que você tenha a condição de escolher, não. Se você der sorte na vida, apesar de que sorte depende muito do que você faz, né? Mas cada vez me parece que existe um fator irredutível que é sorte. E isso é uma questão, para mim, filosófica, inclusive, assim. Eu acho que, claro, essa coisa calvinista da competência, do trabalho, acordar todo dia, fazer a sua parte, sem dúvida nenhuma existe, porque é claro que se você não faz nada disso, você pode pôr a culpa no azar, né? Então, me parece que não, mas eu acho que depende muito da sorte. Então, nesse sentido, me parece que apesar de que você pode escolher os medos, e aí me lembra um outro autor muito interessante, que eu li algum tempo atrás, pouco tempo atrás, que é um poeta chamado Joseph Brodsky, né? Ele está falando sobre o mal, não sobre o medo, mas eu acho que a analogia bem vale aqui. Num texto que está publicado num livro chamado Mania de Professor, tudo que fala tem que dizer a fonte, né? Assim, num texto chamado Menos que Um, Companhia das Letras, esgotado. Você acha em sebo, e acha pela Amazon, né? Então, assim, nesse livro ele faz uma aula, um texto chamado Aula Inaugural, que ele está falando para alunos de college nos Estados Unidos, moçada, né? Moçadinha. E ele diz assim, no começo do texto, eu vou falar hoje para vocês de uma coisa que vocês vão conhecer muito na vida. Eu vou falar hoje para vocês sobre o mal. Aí ele diz, o mal, não espere que o mal não vai aparecer na sua frente, no meio da sala, dizendo assim, olha, eu estou aqui, eu sou o mal. O mal gosta de copiar. Ele gosta ele gosta de grandes quantidades. Por isso o Brodsky vai dizer assim, o mal é muito inseguro. Muito inseguro. Por uma razão muito simples, ele não é. Isso ele está dialogando com a tradição platônica para cá, né? Ele não é. Como ele não é, ele é vazio. Como ele é vazio, ele inveja o que é. Então ele copia o que é. Só que ele está em grandes quantidades. Todo mundo vai perder a batalha contra o mal. Uma hora ou outra, você sempre perde. Não porque ele seja melhor que você, mas porque ele está em grandes quantidades. Então tem uma hora especificamente que ele diz assim, o mal adora orçamentos equilibrados. Ele adora prédios de concretos, grandes escadas de granito, porque ele gosta de se sentir seguro. Ele gosta de sentir que ao redor dele tudo está no seu lugar, porque no fundo ele é inseguro. Eu não conheço nenhuma melhor explicação da condição humana do que essa, né? Você retira o mal e você pensa no medo, como a gente está falando, a analogia fica próxima. É por isso que ele diz assim, que a única forma de você se relacionar com o mal é você buscar no seu original.
Porque a originalidade enlouquece o mal. Porque como ele opera na cópia, ele fica tentando enquadrar você. Mas um dia ele vai conseguir ler você. E quando ele ler, ele vai te copiar, ele te mata. Acaba com a sua originalidade. E aí ele diz também, né, quando ele está falando sobre o mal, e é isso na realidade que me fez a ponte direta com o que você perguntou, porque ele diz assim: não adianta estabelecer grandes estratégias para não encontrar o mal. Quem mais calcula, quem mais faz estratégia para não encontrar o mal é aquele que tem o maior impacto quando encontra o mal. Porque quanto mais cálculo você fizer, mais estratégia você montar, mais você vai encontrar o mal. Então, é por isso que eu falava do colesterol lá. Quer dizer, não é que eu estou fazendo um discurso para se arrebente na comida. Ainda que dá vontade. Mas assim, né? Fraqueza pessoal. Mas assim, né? Mas essa ideia de que a gente pode, em grande medida, evitar esses encontros, que é uma estrutura de uma sociedade instrumentalizada muito grande como a nossa, é uma ideia que muitas vezes nos leva ao encontro com formas sofisticadíssimas de medo e de mal. Mas isso não quer dizer, claro, que você deve largar seu carro e andar a pé na Marginal Tietê às 2 da manhã. Já que eu vou sempre encontrar o mal, eu vou andar a pé na Marginal Tietê, entendeu? Não é isso. Ela veio pela web aqui. Ah, você... Tá. Essa pergunta ela veio pela web da Silvia Gonçalves, de Ilha Solteira. Por que o ser humano, sendo um ser pensante, tem medo do sobrenatural? Ou seja, do ser que transcende o corpo? Então, isso é um dos medos mais ancestrais que a gente tem. Se a gente for responder um pouco via uma coisa mais histórica, por exemplo, historiadores da religião falam que a crença no sobrenatural e a crença em medo do sobrenatural, que provavelmente anda junto, né? Isso numa análise meramente histórica, hein? Meramente fenomênica, assim, sem nenhuma crença envolvida. Isso pode estar associado ao fato de que as pessoas, desde sempre, a gente deve ter sonhado com quem morria. Você tinha xamãs que falavam, olha, se você não fizer isso, vai acontecer isso com você, né? E como sempre acontecia alguma coisa errada no final, afinal de contas, como não achar que o cara acertou? Né? Então, assim, do ponto de vista meramente histórico, é bem razoável imaginar que vultos... Imagina, o mundo era muito escuro. Muito escuro. Imagina quanto tempo você passava no escuro. Imagina você no norte da Europa, há 60 mil anos atrás. Como não era escuro. Grande parte do tempo. Né? Então, eu acho que tem esse fator. Agora, de uma outra forma, tem um campo da literatura chamado literatura gótica, né? Que está muito associado aos avanços da ciência, que tem muita essa coisa de fantasma no meio. Eu acho que a gente tem medo do sobrenatural. Eu acho que tem um medo sofisticado do sobrenatural, que é um pouco um medo de que, afinal de contas, se a gente for eterno, talvez seja uma batata quente danada. Pensou se você for eterno? Você não dorme nunca? Porque morrer é ruim, vai. Mas pelo menos um dia acaba. Tudo bem, eu não estou afim disso, mas estou falando, um dia acaba. Agora imagina se você acaba, acorda e fica para sempre acordado, de repente. Imagina que experiência avassaladora de consciência que não é. Você, de repente, vira para Deus e diz assim, para mim basta. Eu sei que eu sou um espírito imortal, mas eu quero que eu seja mortal. Então eu acho que talvez não, um monte de gente já falou isso, né? Não é invenção minha, não foi eu que criei. É assim, eu acho que é possível que parte do medo sobrenatural esteja associado ao fato de que, sabe, e isso é uma coisa que o gótico trouxe muito, a literatura gótica lá do século XIX e XX, primeira metade do XX, essa ideia de que talvez você continue vivo e talvez você continue tendo problemas muito sérios. Né? Não é? Vocês imaginem. Imagine, tudo bem, você tem problemas, sei lá, com imposto, problema com os filhos, dívida, problema no trabalho, sei lá, você tem uma série de problemas. Mas você não gosta, mas você sabe que um dia vai acabar. Agora imagina se
você arrasta para a eternidade uma questão mal resolvida aqui nesse planeta. Para a eternidade. Imagina se você morre, enquanto você estava vivo, você foi trocado por uma pessoa, você foi largado porque o teu parceiro ou tua parceira largou você por uma pessoa. Agora imagina que você se mata e você acorda do outro lado, morrendo de ciúme do mesmo jeito, com um problema. Agora você vê mais do que queria ver. Então talvez a eternidade sobrenatural não seja a solução de tudo. Talvez seja a abertura de uma enorme chave de problemas. Eu lembro do Nelson Rodrigues de novo, estou com ele na cabeça, eu ando lendo muito ele. Tem um conto que diz o seguinte: o cara casou com uma mulher que era perfeita. Todo mundo achava a mulher dele uma maravilha. Linda, maravilhosa, a casa era um brinco, trabalhadora, sabe, perfeita. Ele começa a se encher o saco dela. Justamente porque ela é perfeita. Ele chega em casa, está tudo no lugar. Nunca tem problema. Quando ele pensa em alguma coisa que ele vai pedir, ela já fez. Ele começa a entrar em depressão. Ele vai falar com a mãe, a sogra dela, e a mãe dele diz: mas a sua mulher é perfeita. Imagina, a mãe dele está a favor dela, ele se sente perdido. É a última esperança. Aí o que acontece? O que acontece? Ele fala com o pai, com os amigos, com todo mundo, ninguém... Você é louco? A sua mulher é maravilhosa, todo mundo quer ter uma mulher dessa, ele adoece. O cara entra em depressão profunda, descobre que está com câncer. E aí quando ele descobre que está com câncer, ele relaxa. Porque ele diz: bom, agora acabou. Eu vou morrer, agora eu vou ficar livre dela. Aí na hora que ele está morrendo, tipo o último suspiro, ela sentada do lado dele, puxa um vidrinho assim e diz assim: meu amor, eu amo tanto você, que assim que você morrer, eu vou tomar isso aqui e eu vou junto com você. Então assim, a eternidade talvez seja alguma coisa que a gente tenha que ter medo mesmo. Agora, é claro que existe o medo sobrenatural também associado àquela coisa de que a gente não tem controle. Na realidade é isso que está embaixo da questão. Ó, sobrenatural. Se a gente for rastrear esse conceito na filosofia, é muito longo a história. Mas o fato que o sobrenatural, ele pressupõe exatamente algo que está para além da nossa capacidade de perceber a relação de causa e efeito, entendeu? Natural é que você percebe a relação de causa e efeito. Sobrenatural é o que está além da sua capacidade de perceber causa e efeito. Então, inclusive, isso é uma das características da religião espírita, que é a última organização da crença nos espíritos, que a crença nos espíritos é muito mais velha do que o kardecismo, né? Do que a codificação do Allan Kardec, né? Mas assim, ou decodificação do Allan Kardec, mas assim, uma característica da religião do Kardec é que, como ela nasce no período positivista, ela pressupõe identificar todas as relações de causa e efeito. Olha o princípio, tudo que tem um efeito pressupõe uma causa, certo? Então assim, essa ideia de que você vai colonizar o sobrenatural com a racionalidade humana. Então quando você pega uma alma penada que não responde a nada, né? Que você não consegue lidar com ela com nenhuma estrutura racional, é para ter medo mesmo. Né? Porque, afinal de contas, tem aquele famoso dito popular: eu não creio nas brujas, pero que las hay. Então, assim, né? Então, assim, os seres humanos sempre suspeitaram que existe vida depois da morte, que de vez em quando aparecem uns vultos. Quem já não viu vulto passando em casa? Né? Talvez esteja viajando, mas vai que existe. Então assim, né? Então assim, talvez exista. Nenhum cético pode dizer que não existe. Ele pode criticar um monte de pessoas que contam eventos que você vai mostrando que elas podem ter formas antropomórficas. E tem um problema com os espíritos, olhando do ponto de vista filosófico, é que eles normalmente só sabem o que a gente sabe. Eles estão inseridos num processo cultural. Na Idade Média, isso é fato. Na Idade Média, os relatos de
visão de espírito sobrenatural, na Europa, está sempre associado a igrejas abandonadas, mosteiros abandonados, missa onde o padre era um espírito e tem espíritos assistindo à missa. É interessante que a partir do século XIX, os espíritos vão adquirindo uma personalidade que antes não tinha. Você pode conversar com o espírito que ele sofre por causa da mãe dele. Entendeu? Você transporta para o mundo espiritual uma característica da subjetividade que foi se constituindo, que o kardecismo trouxe. Essa identidade forte, né, do espírito. Então, assim, eu acho que o medo que a gente tem de sobrenatural é por todas essas razões. É claro que muitas pessoas que trabalham com religiões que lidam com o sobrenatural entendido como espíritos e pessoas desencarnadas, muitas delas vão perdendo o medo. Né? É uma característica de muitas delas. Mas isso é, de novo, uma característica bem humana. Você vai tendo contato, você vai se acostumando. E tem um filme que fala muito bem disso, que é O Sexto Sentido, né? Daquele filme com o Bruce Willis. Quer dizer, o menino, ele na realidade continuou vendo fantasmas. Ele só mudou de posição, como diria uma psicóloga. Ressignificou a relação dele com os fantasmas. Ele percebeu que não ia parar de ver fantasma e percebeu que eles iam procurar a ajuda dele. Ele ajudava os fantasmas e ficava tudo bem. E ele continuava vendo fantasma. Então ele não escapou dessa situação. Então eu acho que algumas pessoas não têm medo do sobrenatural. Não acho que é todo mundo. Mas a maioria que tem, me parece que é porque, afinal de contas, olha, se morrer e não acabar, olha, eu não sei o que me espera pela frente. Não tenho a mínima ideia. Imagine se existir alguma forma de instância que de fato diga para você: você fez coisa errada. Imagine, sabe? Alguns de vocês devem conhecer a famosa aposta do Pascal, Blaise Pascal, filósofo do século XVII francês. Né? Ele diz: se você investe na ideia que Deus existe e você vive de acordo com a vontade dele e ele não existe, você investiu os seus 80 aninhos, mais ou menos, e acabou. Perdeu tudo, mas você não estava lá para ver que perdeu o investimento. Porque você acabou. Se você investiu na ideia de que Deus não existe, e você gastou seus 80 anos, e grande parte dele pisando na jaca, fazendo tudo que vinha na sua cabeça, você acorda lá, e Deus existe. Você investiu, você achou que ia se dar bem, só que você vai encarar agora, não é um final de semana longo, ruim. Você vai encarar muitos anos de problema, entendeu? Vai ser uma eternidade de danos. Então é um problemão. Então, assim, é por isso que o Pascal era matemático, né? Engenheiros matemáticos conhecem ele ali, filósofos e teólogos. Quer dizer, é por isso que o Pascal diz, olha, matematicamente, essa questão, apesar de que a questão dele, na realidade, é dizer que não adianta a matemática e razão, você só acredita em Deus se Deus te der a fé, ponto. Essa é a questão do Pascal. Mas assim, ele vai dizer assim, olha, matematicamente, não acreditar em Deus é um absurdo. Porque você não aposta contra o infinito. Matematicamente isso que ele está dizendo. Toda vez que você aposta contra o infinito, você perde. Não tem saída. Você sempre perde. Então, se o infinito existir, né, e você, qualquer soma, ou seja, a quantidade de vida que você tiver, que você apostar contra o infinito, você vai sempre sair perdendo. Então, o melhor é você investir sua vida de forma meio equilibradinha, chegar lá e morar no hotel 5 estrelas, de repente, para sempre. Mas o sobrenatural, eu acho que é alguma coisa que a gente deve ter um certo medo, sim. Deve ter um certo medo. Apesar de que o ceticismo e a posição moderna nos educa para você perceber que, às vezes, nem tudo que é sobrenatural é sobrenatural. Mas eu acho que isso é muito importante na lida com o sobrenatural. É muito importante. Porque quanto mais você é, de algum modo, exigente, mais você consegue, talvez, perceber quando é sobrenatural e quando não é. Na realidade, a ideia toda é essa, né? Tá.
aquela relação do ser humano melhor versus essa relação aí com o medo. Essa construção, sabe, de um ser humano melhor com essa consciência, essa relação com esse medo aí fundamental. Ah, sim. Ser humano melhor no sentido de como conviver com isso e... Você fala melhor no sentido de virtude? Sim. Então, eu acho que essa ideia, me parece que ela vai ser desenvolvida num certo viés pelo Giacoia, na conversa com Nietzsche, e num certo viés pelo Loparik na conversa com Winnicott ou com Heidegger, né? Mas, assim, dentro do que eu falei aqui, a ideia é a seguinte, é de que a tentativa de estrangular a experiência de medo, a tentativa de construir um mundo completamente higiênico, onde tudo funcione, é uma experiência, na realidade, a experiência humana não é essa. Isso que eu tentava dizer, né? A experiência humana é uma experiência de consciência do medo. O medo é uma forma de apreensão da realidade, não é só um objeto. Então, o que eu tentava dizer é o seguinte, isso abre para dois caminhos. Um caminho é toda a discussão da virtude. E me parece cada vez mais, que eu tenho lido umas figuras aí, principalmente uma historiadora americana chamada Himmelfarb, né? Uma historiadora viva americana, cada vez me parece, e eu vou cada vez mais preferindo falar de virtude e não de valor. E sim de virtude. No seguinte sentido, virtudes, assim como foram pensadas em várias tradições religiosas e várias escolas filosóficas, virtude é um conceito, por exemplo, como eu dizia, a ideia de coragem é uma ideia, me parece difícil relativizar a coragem, como virtude, por exemplo. A ideia de prudência, pouco importa o universo que você está. A ideia de que prudência tempera a coragem, como diz o Aristóteles, tempera, né? Torna a coragem inteligente, e a coragem torna a prudência não covarde, e aí você tem uma química entre uma coisa e outra, isso é Aristóteles, né? De forma resumida, quer dizer, essa ideia de que tem uma relação aí de organização, me parece cada vez mais que a reflexão sobre virtude é melhor do que a reflexão sobre valor. Porque a reflexão sobre valor dá naquela história, existe uma população no centro, não sei de onde, que come o pai quando morre no jantar. Logo, você não pode dizer que universalmente canibalismo está errado. Tem 2 pessoas no mundo que não faz isso, logo não é universal. Certo? Então, eu acho que essa coisa de valor, às vezes a gente entrou numa espécie de exaustão nessa discussão. Então, nesse sentido, me parece que esse viés do medo, da consciência do medo, de uma reflexão sobre o medo, necessariamente deságua no encontro com o tema da virtude e da coragem. E me parece que essa é uma questão interessante de se falar com as crianças. Sobre coragem, sobre virtude. Estou falando em escola mesmo, né? É uma questão interessante de se falar com as crianças. Porque todo mundo que não mente sabe que precisa de coragem para viver. Isso é básico, né? Assim, de novo, não estou falando de grandes coragens necessariamente. E a experiência de viver é uma experiência de que, à medida que o tempo passa, você precisa de muita coragem. E aí, a outra abertura que me parece é essa abertura para perceber que a gente vive numa experiência cultural que é muito uma experiência de covardia, muita covardia, né? Um culto da covardia escondido que é muito grande. E o que eu tentava dizer é que isso está inscrito na nossa estrutura humana. É racional ser covarde, às vezes. Isso que eu estava tentando dizer. Então, portanto, às vezes, a questão não está na racionalidade, né? Não está na definição de alguma coisa. Então, quando eu penso, por exemplo, naqueles pais lá que não são hipotéticos, se escondiam judeus ou ciganos, homossexuais em casa, primordialmente são casos relacionados a judeus, quer dizer, ou qualquer perseguido do nazismo, essa ideia, me parece que quando você tem contato com pessoas, falando de virtude, né, em relação ao medo, pessoas corajosas, humaniza, no bom sentido. Produz esperança, né? Produz a sensação de que você só não é o tubo digestivo, né? Produz a sensação de que existe algo para além do tubo digestivo. Só que o ser humano é exatamente essa síntese. O Kierkegaard dizia, do finito e do infinito, né? O Becker, que vem da antropologia, e da antropologia médica que ele estudava, é uma síntese entre um animal e um espírito. Essa briga entre o corpo que ele puxa e o espírito que quer decolar,
que me fez lembrar do Platão, do banquete. Então, me parece que esse homem melhor, como você falava, esse ser humano melhor, essa mulher melhor, essa pessoa que tenta lidar com o medo essencial, é aquele tipo de pessoa, ou aquele tipo de momento de determinadas pessoas, que quando você topa, se você não tiver muito defendido, de repente aquilo salva seu dia. Entendeu? Então não estou pensando em nada assim de... É claro que existem os grandes heróis, a gente cultua grandes heróis, é natural que a gente cultue heróis. Porque os heróis dizem para nós que nós podemos ser melhor do que nós somos. Então é natural que a gente tenha heróis. Essa ideia de achar que tem que acabar com todo herói, me parece que isso é uma filosofia meio adolescente. Tem que acabar, destruir todo herói. E quando eu falo todo herói, o que eu quero dizer é o seguinte, tudo bem, a história fabricou um monte de heróis mentirosos, isso é óbvio. Mas, e aí eu lembro um pouco uma pergunta que ele fez aqui, né? E aí me parece que o Aristóteles falava que existem virtudes práticas e existem virtudes noéticas, do intelecto, né? E uma das virtudes necessárias para o intelecto, além da disciplina, é também a coragem. E isso é uma das coisas que eu acho importantes em alguns dos autores que eu citava aqui, é que a covardia também pode assolar o intelecto. E quando a covardia assola o intelecto começa a produzir autoajuda o tempo todo. Só autoajuda. O tempo todo autoajuda. É um intelecto covarde. Então, esse melhor ao qual você se refere, o que eu pensava na realidade, são pessoas que sabem que elas se movimentam muito ao longo da vida entre impulsos e culpa, sabe? Que elas se movimentam num embate com desejo contínuo, que elas se movimentam o tempo inteiro com perguntas que elas não conseguem responder, que no meio disso tudo ela começa a adoecer, né? E que tem pessoas que dependem dela, que ela não sabe direito o que ela vai fazer, mas que ela continua vivendo um dia após o outro e tentando resolver as coisas. E então o melhor que eu quero dizer você... Os estoicos diziam, né? De certa forma, a virtude está em você ser consumido pelo fogo do Logos e continuar vivendo nesse processo. Então, o discurso contrário que eu estava fazendo é a ideia que me parece que, inclusive, essa foi a intuição central desse módulo Agenda para o Medo, é conversar um pouco contra o discurso de que a melhor solução é ter medo, de que a melhor solução é produzir tecnologias do medo. Porque se a gente fosse medroso o tempo todo, a gente não tinha saído da savana africana. Provavelmente a gente descende de bichos, né, de mulheres, fêmeas e machos, que apesar de morrerem de medo, saíram da caverna. Senão a gente não estava aqui. A gente descende, seguramente, de machos e fêmeas que tiveram a capacidade de, ainda que parecia que o meio ambiente era hostil, eles conseguiam sair da caverna e fazer o que tinham que fazer todo dia. Tudo bem? Obrigado. Obrigado. Até a próxima.